do falecido, né? Então a gente vai trabalhar algumas questões na aula de amanhã, por exemplo, questão referente a direitos securitários, né, seguro de vida, como que fica isso, dispensa-se do inventário, não se dispensa, conta corrente conjunta, como que funciona esse instituto, enfim, são alguns temas que a gente vai trabalhar. Depois também a herança digital, que é um tema que está bem em voga, é um tema que praticamente que se escreve hoje na literatura e em artigos acadêmicos se discute a herança digital, porque é algo que não é algo extremamente moderno e o direito das famílias tem que acompanhar essa questão, né, como que funciona toda essa ideia. Eu vou esboçar uma teoria geral, vamos dizer assim, né, uma questão ampla acerca desses institutos, porque a gente não consegue se aprofundar, porque a nossa ementa, né, acaba precisando se apegar em outros conceitos, que são conceitos um pouquinho mais tradicionais, como a questão do testamento, etc., né? Só que a herança digital é um ponto bem interessante, eu recomendo a leitura de todo mundo aí, algo nesse sentido. Tá? Eu vou esboçar alguma coisa na aula de amanhã, mas a gente vai, não vamos conseguir se aprofundar assim de forma tão veemente. Pois bem, como eu falei para vocês, a gente vai discutir na nossa aula, nas próximas aulas, na verdade, a transmissibilidade de direitos e obrigações. Então, a gente vai começar a trabalhar alguma questão ali que a gente trabalhou, aliás, vocês trabalharam quando vocês tiveram responsabilidade civil, que é o dano por ricochete, enfim, que é aquele dano que, na verdade, você atinge a pessoa, só que essa pessoa, além de atingir ela, você vai atingir os seus sucessores dentro de algumas modalidades, tá? Mas, antes de tudo, a gente precisa voltar um pouco para trabalhar a questão da personalidade, né? O direito da personalidade propriamente dito. Por quê? Desde quando a Edilene nasceu, a Érica nasceu, a Janaína, o Antônio e a Aline nasceram, o nosso direito da personalidade, aliás, essa pessoa que acaba nascendo, ela é dotada de uma certa personalidade, né? Que mais do que um direito, essa personalidade é um conceito sobre o qual muitos outros direitos, ou praticamente todos os outros direitos, acabam se apoiando, né? Então, o nosso direito da personalidade é o que funda, entre aspas, a pessoa humana, como por assim dizer, né? Lembre-se sempre que a questão do nascituro, né, desde a sua concepção, dentro do artigo 2º, a gente protege a figura do nascituro. Mas o início da personalidade coincide com o nascimento da pessoa. Então, somente com a morte, seja a morte real, seja a morte presumida, vai cessar a personalidade da pessoa natural e, via de regra, os direitos a ela inerentes, né? Então, essa pessoa, quando nasce, ela é dotada de personalidade, e essa personalidade acompanha ela até o momento do seu falecimento, seja a morte presumida ou seja a morte ali real, tá? Os direitos da personalidade vão se situar sempre acima de qualquer direito consagrado em lei. Então, quando eu falo isso, entendam que, na verdade, a gente está buscando uma consagração fundamental do papel do Estado através da legislação de normas positivas, né, da instrumentalização de determinado sistema para reconhecer estes direitos da personalidade e, principalmente, protegê-los, né, resguardá-los, não fazer com que uma pessoa possa atingir a dignidade, a personalidade de outra pessoa, né? Mesmo que muitas das vezes isso ocorre, infelizmente, mas mesmo que ainda exista a possibilidade do não reconhecimento dessa personalidade, né? Esses direitos, apesar do direito não reconhecer, esses direitos ainda, aliás, apesar da sociedade às vezes não conhecer, esses direitos continuam sim existindo, né? Em função do caráter transcendente da própria natureza humana, né? Obviamente que esse conceito de direito da personalidade, ele é extremamente amparado dentro do paradigma kantiano, né? Da questão transcendental e principalmente da questão da valorização da dignidade da pessoa humana, ou seja, que a pessoa humana é um fim em si mesmo. Então, cabe ao Estado resguardar a finalidade, resguardar, proteger a personalidade, os direitos da personalidade. E como um conjunto de atributos inerentes à própria condição humana, esses
direitos, né, na verdade, eles são inatos, são direitos absolutos, extrapatrimoniais, são direitos intransmissíveis, são direitos imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, em função, obviamente, dessa importância que o nosso ordenamento jurídico cede para os direitos da personalidade, tá? Como eu falei para vocês, a morte vai marcar ali o fim da existência dessa pessoa natural. Isso é regra prevista no artigo 6º do nosso Código Civil. E quando existe a extinção da pessoa natural, por óbvio, a gente vai extinguir a personalidade jurídica. Então, o que nós temos, de um modo geral, é que direitos e obrigações do falecido acabam, sim, se transmitindo aos seus herdeiros. Mas alguns direitos não se transmitem, tá? Entre eles, o nosso direito da personalidade, também chamados, em determinados casos, os nossos direitos personalíssimos, na regra do artigo 11 do Código Civil. Então, esses direitos da personalidade são direitos imanentes ali à pessoa humana e dela são indissociáveis, ou seja, esses direitos na verdade, o titular desse direito apenas pode ser a pessoa humana, o titular. Esses direitos, eles não são transmissíveis, tá? Então, nós estamos tratando de direitos da personalidade e esses direitos são intransmissíveis, tá? E a inseparabilidade dos direitos da personalidade da pessoa, do seu titular, decorre mesmo das nossas leis naturais. Então, muita gente ainda fala do afastamento do jusnaturalismo, mas aqui nós temos, sim, a prevalência de uma questão do direito jusnatural, que é essa ideia da inseparabilidade dos direitos da personalidade da pessoa do seu titular, tá? Bem, então não existe a possibilidade da gente desvincular os direitos da personalidade da proteção à dignidade humana, né? Como eu falei para vocês, que esse valor foi sim construído ao longo da evolução da humanidade, tá? E em face dessa natureza, dessa ponderação da dignidade da pessoa humana, a gente tem uma natureza do direito da personalidade que é uma natureza não patrimonial, é uma natureza existencial, ou seja, é uma natureza que é essencial à realização da pessoa humana. E é o que a nossa lei acaba considerando, né, os direitos da personalidade como direitos intransmissíveis e direitos irrenunciáveis, tá? Então, ninguém, por exemplo, pode chegar e renunciar ao próprio nome, que é um direito da personalidade. Então, você não pode transferir o seu nome também para alguém, né? Enfim, então essas questões elas aparecem dentro do nosso ordenamento jurídico e aparecem por uma razão de ser, que é essa evolução histórica da humanidade e que se protege a dignidade da pessoa humana, ou ao menos utiliza como paradigma do Estado liberal. E a lesão dos direitos da personalidade faz sim surgir, né, aquela possibilidade, aquela necessidade de reparação a títulos de danos morais, né? Obviamente que a gente tem uma discussão extremamente grande do conceito do que será, do que é, na verdade, dano moral. Muita gente acaba atribuindo a essa ideia de que dano moral é uma ofensa ao direito da personalidade. Eu, particularmente, acabo compreendendo que talvez essa possa, assim, não que seja errada, mas eu acho que é muito além disso, tá? Mas aqui nós temos, sim, quando existe uma ofensa a direito da personalidade, a figura do nascimento, da possibilidade de você pleitear uma indenização extrapatrimonial, uma indenização imaterial, uma indenização por danos morais, tá? E que, na verdade, aqui dentro dessas possibilidades, faz ali uma desnecessidade da prova do prejuízo, né? Bastando uma existência do nexo de causalidade entre esses agentes, né? Ou seja, esses agentes e o dano causado referente ali à personalidade de determinada pessoa. E a nossa Constituição, de forma expressa, faz referência ao direito à indenização por dano material ou por dano moral com relação a alguns direitos, tá? Para eu construir mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, eu preciso falar um pouco de legitimidade. Por quê? Porque a humanidade acaba se perpetuando, né, vamos dizer assim, através da figura dos herdeiros, né? A gente entende isso, os descendentes, na maioria das vezes, pela lei natural, pela lei das coisas, né? Que são os seus sucessores. E
esses sucessores são sim os representantes ali de seus direitos e de suas obrigações em juízo, né? E em juízo, essa figura, na verdade, dessa pessoa que faleceu, se apresenta como o que a gente chama de espólio, como a gente já trabalhou aqui, né? Então, em juízo, essa figura que acaba ingressando com determinada ação, que acaba respondendo por determinada ação, que acaba ali amparando essas questões de obrigações e deveres, aparece em juízo com um título, né, com o nome de espólio. E esse espólio sempre será representado pela figura do que a gente denomina de inventariante, né? Isso é regra do Código de Processo Civil, está lá no inciso, no inciso 7º do artigo 75 do CPC, tá? E os direitos da personalidade persistem tutelados mesmo depois da morte do titular. Eu quero trazer aqui um breve julgado. Esse julgado vem para nós do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fala o seguinte, ó, aliás, eu posso trabalhar, bem, vou trabalhar primeiro esse julgado, ele fala aqui, ó, dano moral configurado, provimento do recurso. Segundo o artigo 12 do Código Civil, preceitua que os sucessores da vítima podem ajuizar ação em causa própria em nome do falecido. Portanto, são legitimados a pleitear a indenização por dano moral em nome próprio. E também, em concordância com o artigo 20 do Código Civil, entende-se que a parte autora possui legitimidade para propor a ação em seu nome, em nome, melhor dizendo, da sua falecida genitora, visando reclamar perdas e danos por ofensa ao direito da personalidade de morto, pleiteando por danos morais, cancelamento do débito e o cancelamento da negativação. Ademais, não se trata de legitimidade extraordinária, haja vista que a autora pleiteia em nome próprio indenização por danos morais, alegadamente suportados em razão da negativação indevida perpetrada em nome de sua falecida mãe. A parte autora comprovou que informou o óbito de sua genitora, uma vez que se quer impugnado o número de protocolo informado na inicial, diligenciando para evitar a mácula em nome da sua mãe. A empresa, por sua vez, quedou o SINET em buscar comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, limitando-se a afirmar contraditoriamente a legitimidade da cobrança e a inexistência do débito. O dano moral é direito personalíssimo, e aqui é um ponto interessante, inserido na esfera individual de cada titular. Todavia, é possível que a ofensa do de cujus cause reflexos na esfera da vida de uma gama de pessoas eventualmente envolvidas ou ligadas àquela vítima, as quais podem postular reparação em nome próprio, dando um ricochete estabelecido no citado parágrafo único do artigo 12 do Código Civil. O nome da pessoa não desaparece com a morte de seu titular, e nada mais justo que se reconheça aos seus herdeiros o direito de fazer respeitar a memória do ente falecido, defendendo seu interesse moral. É presumida a configuração do dano moral nos casos de inscrição indevida, Então, a busca, na verdade, por essa reparação, por esses direitos que afrontam os direitos personalíssimos do falecido, é garantida, na verdade, aos herdeiros e não à figura do espólio, tá? E aqui está um ponto interessante. Porque, na verdade, eu estou falando aqui em herdeiros. Só que herdeiros, nesse caso, desse dano por ricochete, de ricochete, enfim, são herdeiros que não necessariamente serão herdeiros necessários, né? Então, imaginemos, por exemplo, um colateral, um irmão do falecido, ele pode sim pleitear a indenização em nome, né, em busca dessa ofensa que essa pessoa acabou sofrendo em relação a uma possível ofensa ao direito da personalidade do seu falecido irmão. E também, para a propositura dessa ação de indenização, né, essa ação de indenização que a gente está querendo tratar aqui, em razão, por exemplo, da morte de determinada pessoa, são sim legitimados de forma concorrente o cônjuge ou companheiro, os descendentes, ascendentes ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E é isso que a gente chama de dano ricochete, tá? Vocês estudaram isso lá na responsabilidade civil. Eu tenho agora o bom de algo bom da pandemia é que esses vídeos que eu gravei no semestre passado, eles estão disponíveis, então, se alguém quiser dar uma olhada, eu tenho um vídeo falando um pouco sobre dano por ricochete lá no canal do YouTube, que vai trabalhar um pouco mais aprofundado do que é, de fato, esse dano por ricochete, mas, na verdade, você está ofendendo
Por que por ricochete? Você está atingindo A, só que o atingir A, você acaba atingindo uma coletividade, B, C, enfim. Nesse caso, com a morte de A que você causou, você acaba assim gerando um dano a B, a C, enfim, né? Então, nós temos sim uma questão que acaba trabalhando com essas ideias, tá? Um outro julgado interessante fala sobre seguro obrigatório, ó, vítima fatal, início da contagem do prazo, morte do assegurado, o nexo de causalidade evidenciado, tal, tal, tal. Aqui fala... Não, aqui não, esse julgado aqui não serve para nós. Bem, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, por exemplo, se eu causo um acidente de trânsito, por um acidente de trânsito, a morte de alguém, os parentes dessa pessoa, desse ofendido, pode sim pleitear indenizações morais contra a minha pessoa em decorrência desse dano ricochete, tá? Por quê? Porque a ofensa ao de cujos, né, essa ofensa que eu causei a essa pessoa que acabou morrendo, pode sim causar reflexos, por isso ricochete, né? São reflexos na esfera da vida de uma gama de pessoas eventualmente ali envolvidas ou ligadas a essa pessoa que acabou morrendo, né? A vítima, as vítimas, enfim, que podem sim pleitear uma reparação em nome próprio, né? Em se tratando de ação indenizatória decorrente da morte, o prazo prescricional, né, nesse caso, para a propositura da ação, tem início quando da abertura da sucessão, tá? E não da data em que ocorreu evento, o fato que gerou a morte. Então, estou falando nesse sentido, um acidente de trânsito, né? Se eu causo um acidente de trânsito, essa pessoa fica 2 anos em coma, 2 anos hospitalizada e vem a falecer só depois desses 2 anos, o prazo para esses herdeiros, para esses eventuais herdeiros, essas eventuais pessoas que se sentirem ofendidas por esse dano que eu causei, começa, na verdade, a contar a partir da abertura da sucessão, que nessa altura do campeonato vocês já sabem, que a abertura da sucessão é no momento da morte, tá? Então, nós temos ali o início do prazo prescricional a partir da morte dessa pessoa e não do fato que gerou a morte dessa pessoa, tá? Aqui tem um outro ponto interessante, né? Que, ainda que a gente está tratando aqui de direitos personalíssimos, direitos da personalidade, que são intransmissíveis, né? Nós temos um direito que, sim, de fato é intransmissível, mas a gente existe sim, aliás, a gente acaba se deparando sim com os efeitos patrimoniais dos direitos da personalidade. E esses direitos patrimoniais, que são sim decorrentes do direito da personalidade de determinada pessoa, são sim transmissíveis, né? E para eu esclarecer um pouco o que eu estou querendo dizer aqui, o Luiz Edson Fachin, o ministro do STF, ele acaba trazendo um exemplo muito interessante, que é, por exemplo, a autoria de uma obra literária. E essa autoria dessa obra literária, por si só, ela é intransmissível, ou seja, eu, Arthur Lustosa Strozzi, escrevi determinada obra. Essa obra ela é intransmissível, a autoria, melhor dizendo, dessa obra é intransmissível, eu não posso ceder, não ceder, mas eu não posso transferir essa autoria para outrem. Mas o efeito patrimonial, o recebimento de eventuais valores que eu acabo recebendo com essa obra, isso sim pode gerar ali uma transmissibilidade, né? Isso pode ser transmissível sim pela herança, né? Então, parece um pouco besta, mas na verdade, a partir do momento em que uma pessoa falece, você não vai tirar o nome dela da obra, mas sim ali os efeitos do comércio dessa obra, da comercialização dessa obra, pode sim ser transmissíveis. Na verdade, podem não, são transmissíveis, tá? Avançando aqui. Desculpa, minha garganta está bem seca, está bem ruim, eu estou sem um umidificador hoje aqui, estou com o ar ligado, então está falhando um pouco, eu vou tomando água aqui para tentar melhorar um pouco, porque é começo da semana ainda. E um outro ponto interessante diz respeito ao direito à integridade, né? Se a gente está tratando de direito da personalidade, a gente está tratando de direitos à integridade de eventual pessoa, tá? Eventual pessoa não, de qualquer pessoa, pelo menos assim deveria ser. E se a gente está tratando de integridade, a gente tem que pensar na integridade física dessa pessoa, desse corpo,
desse corpo falecido, né? E o direito da proteção desse corpo, como projeção física da individualidade humana, merece sim ser tutelado. Essa projeção da titularidade, da individualidade humana, merece sim ser preservado. Então, ainda que o corpo, vocês bem sabem disso também da teoria geral do direito civil, ainda que o corpo seja algo inalienável, é possível dele dispor, né, em vida ou para depois da própria morte, né? Então, por exemplo, a nossa legislação acaba admitindo a disposição de forma gratuita do corpo, né? No todo ou em parte, para depois da morte, com objetivo científico ou objetivo altruístico, né? Então, você pode ali fazer, você não só pode, mas como você deve fazer doação de órgãos, né? Enfim, a nossa lei autoriza esse tipo de finalidade altruística ou científica dentro do nosso Código Civil, no artigo 14, tá? E dentro disso, nós temos como, por exemplo, ao respeito dessa integridade física, uma menção dentro da própria Constituição Federal. Então, percebam a importância do que a gente está tratando, que isso está lá dentro da nossa Constituição Federal, que é a permissão da remoção ali de órgãos, de tecidos e determinadas substâncias humanas para fins de transplantes, né? Isso está dentro da Constituição, é parágrafo 4º do artigo 199, que vai permitir, que vai possibilitar essa transferência de determinados órgãos, tecidos, algumas substâncias humanas para outrem, né? E é deferida a legitimidade para autorizar essa retirada desses órgãos, desses tecidos e das partes do corpo das pessoas falecidas para transplantes ou para outra finalidade terapêutica ao cônjuge ou algum parente de maior idade, né? Obedecida, claro, a nossa linha sucessória, seja ela reta ou seja ela colateral, até o segundo grau, inclusive, né? Então, aqui tem um ponto interessante, que, por exemplo, se existir a concordância do cônjuge na remoção desses órgãos, desses tecidos, etc., a gente dispensa, a gente torna desnecessária ali a manifestação da vontade dos filhos, né, dos descendentes dessa pessoa que acabou falecendo, né? E apesar da nossa personalidade humana, dessa personalidade humana, como eu falei para vocês no início, terminar com a morte, a proteção da dignidade humana acaba impondo ali a preservação dos restos mortais dessa pessoa, né? Então, a destruição, a subtração, a nossa ocultação de cadáver, o vilipendiando, né? A própria questão do vilipendiando a cadáver, né? São todos crimes previstos no nosso Código Penal, no artigo 211 e no artigo 212 do nosso Código Penal. E além de ser um crime, ser algo que está lá tutelado dentro do nosso direito penal, em decorrência dessa gravidade, dessa situação, é plenamente possível a pessoa, enfim, os herdeiros dessa pessoa em que sofre alguma violência em relação a essa dignidade humana no seu corpo, pleitear indenizações no âmbito civil, né? Ou seja, é possível sim pleitear indenização por danos morais nesse tipo de caracterização ocorrendo ali algum crime em decorrência de destruição, subtração dos restos mortais, né? Então a gente tem a preservação e a luta pela preservação desses restos mortais, e aqui a gente acaba entrando na nossa regrinha lá da responsabilidade civil, enfim, da responsabilidade penal, com a responsabilidade civil, enfim, que vocês já estudaram, tá? E esse corpo, a gente tem uma inviolabilidade tão grande, mas tão grande, que só é permitida através de autorização judicial e com finalidades probatórias, né? Ou seja, quando existir uma indispensabilidade, uma coisa que é extremamente séria, que precisa ser verificada, enfim, dentro de algumas questões e com autorização judicial, que pode existir ali a nossa exumação, vamos dizer assim, né? Aquela verificação do corpo para ver, por exemplo, se a pessoa de fato está enterrada. Enfim, aí nós temos alguns casos emblemáticos, o próprio nosso deputado Jamil Janene, né? Enfim, que são questões que acabaram repercutindo aqui no plano midiático, né? Mas existe sim a possibilidade da exumação, mas essa exumação somente com autorização judicial e somente para finalidades probatórias, né? Com exames necroscópicos, enfim, essas questões
que acabam fugindo um pouco da nossa alçada civil muitas das vezes, tá? Isso está lá no nosso Código de Processo Penal e não aqui no Código Civil, mas eu só estou querendo passar para vocês a questão do nosso direito da personalidade como uma extensão desse autor dessa herança, dessa pessoa que faleceu e do respeito que os direitos da personalidade merecem mesmo após a morte dessa pessoa, muito em função da nossa dignidade da pessoa humana, tá? Uma outra questão é que essa ideia que eu estou tentando passar aqui para vocês acaba aparecendo também da possibilidade desses eventuais herdeiros, né, desses titulares dessa sucessão, reclamarem algo, por exemplo, envolvendo direitos de imagem, direitos do autor, que são regras da nossa lei de propriedade intelectual, que acaba aparecendo aqui para nós, tá? Só que o número de legitimados para se reclamar qualquer direito de imagem ou qualquer direito do autor é menor do que o dano por ricochete, o dano ricochete. Lá eu falei para vocês que qualquer um dos herdeiros, né, dispensando-se os herdeiros necessários, podem sim pleitear alguma indenização. Já nesse caso, que eu estou trabalhando com vocês de direito de imagem e de direito do autor, nós temos ali um número legitimados bem menor do que no caso do dano por ricochete, dano ricochete. Nesse caso que eu estou tratando aqui, somente possui legitimidade o cônjuge, o ascendente e os descendentes, né? Ou seja, os nossos herdeiros necessários. Então, somente os herdeiros necessários são legitimados para se pleitear qualquer indenização referente a direito de imagem e direito do autor. Beleza? Então, a gente finaliza esse primeiro recorte da nossa aula de hoje e eu quero falar para vocês agora aliás, a gente está fazendo retomadas, né? Eu passei bastante pela teoria geral do direito civil nessa primeira parte e agora a gente vai avançar ali, talvez, para a segunda matéria que vocês tiveram na graduação, que é o nosso direito obrigacional, né? Nosso direito civil, no caso, né? Nosso direito civil obrigacional. Então, como que funciona, como que ficam as obrigações de dar, as obrigações de fazer dentro de eventuais questões sucessórias, né? Pois bem. Primeira coisa que, aliás, o primeiro ponto de partida que a gente tem que ter é que direitos e obrigações não se extinguem com a morte, seja a morte do credor, seja a morte do devedor. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que direitos e obrigações não se extinguem com a morte nem do credor e nem do devedor. Então, diferente do direito da personalidade que se extingue com a morte, aqui não, tá? O falecimento da figura do credor não faz desaparecer o crédito que é devido a ele, né? E esse crédito vai ser transmitido ali para os seus sucessores. Por outro lado, é igual que a morte desse devedor ali não vai levar à extinção desses seus débitos, né? Então, as obrigações que eventual autor de herança, que o eventual decujus acabou tendo dentro da sua vida, passam imediatamente aos herdeiros, obviamente limitados à estrutura econômica da herança e face do que a gente chama de benefício de inventário. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, novamente, o herdeiro jamais vai tirar dinheiro do seu próprio bolso para remunerar a eventual dívida deixada ali por esse decujus, tá? Na verdade, as dívidas do decujus serão respondidas dentro do próprio patrimônio deixado por ele, né? Então, eu lembro que eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas, novamente, se esse decujus tem uma dívida de 100 mil reais, mas deixa um patrimônio de 50 mil reais, você passa esses 50 mil reais para este credor e os outros 50 mil reais não pode, eventual herdeiro, tirar do próprio bolso para pagar. Isso é inviável em decorrência desse benefício de inventário, tá? E também as ações do falecido acabam assim se transmitindo ali aos herdeiros, né? Limitados dentro de alguma questão que a gente acaba trabalhando da titularidade, né? Então, as eventuais ações do falecido se transmitem sim aos seus herdeiros que assumem a titularidade dessas ações, tá? A transferência aqui ocorre tanto nas ações em que o falecido era autor, como nas ações que o falecido era réu.
Estou falando aqui, evidentemente, de ações judiciais, né? Nessa questão, por exemplo, uma eventual ação, eu tenho uma ação de cobrança, uma execução de título extrajudicial e eu morro. Meus herdeiros não vão colocar essa ação no meu inventário. Na verdade, o que se opera, na verdade, é a nossa substituição processual pelo espólio ou pelos seus sucessores. Isso é uma regra processual, como eu falei para vocês, e está prevista dentro do nosso Código de Processo Civil, no artigo 110, tá? Então, caso prático que eu tenho aqui no escritório recente, eu tenho um inventário em Paranavaí, e esse inventário de Paranavaí está discutindo ali o patrimônio deixado, o patrimônio deixado pelo decujus. E tem uma ação de execução de título extrajudicial tramitando lá em Franca, interior de São Paulo. Então, o que se faz? Se discute no inventário o patrimônio deixado por esse falecido e se realiza a substituição processual lá nessa ação de execução de título judicial que está correndo lá na comarca do interior de São Paulo. Tá? Novamente, se houver a substituição processual, não pelos herdeiros, no caso eu coloquei os herdeiros, mas houver a substituição processual pelo espólio, nós temos aqui a necessidade, lembrem sempre disso, que quando a gente estiver tratando do espólio, cabe a representação do espólio ao inventariante. Tá? Então, a inventariante representa o espólio em juízo. Tá? Bem, voltando aqui para o nosso direito das obrigações. Lembre-se que a nossa obrigação nada mais é, bem cruamente, né, vamos dizer assim, de forma bem crua, que um vínculo jurídico entre duas pessoas que possuem um objeto ali, na verdade, uma determinada conduta, né, de eventual devedor. Então, nós possuímos um vínculo jurídico em que se coloca como objeto uma conduta de uma eventual parte que a gente chama de devedor. Na nossa relação obrigacional, vocês sabem que existem, melhor dizendo, dois objetos. Quais são esses objetos? O primeiro objeto é a conduta exigível desse devedor, como eu falei para vocês, e o outro objeto está lá entre a coisa ou o fato que o credor tem direito de exigir ou de receber. Na verdade, dentro das concepções modernas do nosso direito civil, a gente fala até mesmo em prestação de coisa e prestação de fato. A entrega ou a devolução de coisas, que é nada mais é do que a nossa famosa obrigação de dar, ou meras ações ou meras omissões do devedor, que são chamadas de obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Ou seja, nós temos aqui, de forma moderna, na discussão, né? Na verdade, a nomenclatura da prestação de coisa e prestação de fato. Prestação de coisa está vinculada à entrega ou à devolução das coisas, tradicionalmente no que a gente chama de obrigação de dar, e a prestação de fato possui uma vinculação direta com as ações ou com omissões do devedor, que nada mais são também do que, nada mais é, melhor dizendo, do que a nossa obrigação de fazer ou a nossa obrigação de não fazer. A nossa prestação de dar, a nossa obrigação de dar, é prestação ali de um objeto e que supõe que este bem, né, já existe. Então, nós estamos, quando se coloca alguma obrigação de dar, por exemplo, uma transferência de um veículo, nós estamos colocando ali um objeto em que a gente presume que esse objeto já exista dentro do nosso mundo. E assim, é considerada essa obrigação de transferir a posse ou o domínio desse bem que já acaba existindo para nós, né? A prestação de fazer recai sobre atividades que são atividades determinadas, né? Então, nós estamos trabalhando aqui a ideia de atividade, enquanto na obrigação de dar, nós estamos trabalhando a ideia de um bem que já existe, né? E a prestação de fazer acaba, às vezes, traduzindo de uma forma mais compreensível, que, na verdade, tudo que não vai comportar a nossa expressão dar, vai compreender uma obrigação de fazer. Então, o que tem por objeto ali, na verdade, é sobre prestação de fazer, a realização de um ato
ou a prestação de um fato, tá? Então, tudo que não for obrigação de dar, acaba sendo traduzida em uma obrigação de fazer ou não fazer, via de regra, tá? Via de regra também, a nossa obrigação de fazer deve ser cumprida ali pelo devedor, podendo sim ser cumprida por terceiros sob sua responsabilidade, tá? A gente vai trabalhar obrigações personalíssimas, você já sabe bem disso, mas existe a possibilidade de você colocar um terceiro para executar determinada atividade, desde que esse terceiro esteja sob sua responsabilidade e, obviamente, desde que você não tenha sido contratado para que você executa tal atividade, tá? Mas, dentro dessa tentativa de conceituação rasa que eu estou trazendo para vocês, às vezes é extremamente difícil da gente conseguir enxergar qual que é, na verdade, a diferença, né? A distinção entre as prestações de uma entrega de uma coisa ou de uma realização de determinado fato, porque o nosso ato de dar, né, é um fato, ou seja, o próprio ato de você, por exemplo, fazer a transferência de um veículo é um fato, você está agindo para que essa transferência ocorra, né? Então, existe uma dificuldade em determinadas questões em você vincular se aquela obrigação de fato é uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer, né? E a verdade é que, no fundo, nós vamos entender, né, que toda obrigação, na verdade, é uma prestação de fazer, né? Mesmo, por exemplo, a atividade de dar, uma obrigação de dar, vai pressupor sim um ato, né? Um agir, um fato, né? E a distinção acaba se estabelecendo pelo elemento espiritual. O que eu estou querendo dizer aqui com vocês? A essência, né, da obrigação acaba se aparecendo, né, na atividade a ser realizada ou na coisa a ser entregue. Então, na verdade, nós estamos diante de um elemento espiritual, na essência. Se essa é a essência de fazer, nós estamos diante de uma prestação de fazer ou não fazer. Se nós estamos diante de um objeto, de uma essência de um objeto, na verdade, nós estamos ali, via de regra, numa obrigação de dar a coisa, tá? Então, de entregar essa coisa. Então, na verdade, só para eu tentar traduzir um exemplo, que é um exemplo brilhante, que acaba melhorando aqui a situação para nós, é o exemplo do professor Mário Delgado, que ele vai conseguir enxergar essa diferença de uma forma bem clara, por incrível que pareça, né? Imaginemos a seguinte situação. Você procura ali uma confeitaria e acaba incomodando um bolo para o seu casamento. Só que essa confeitaria não é qualquer confeitaria, não. Vamos supor, a Carlos Bakery, que o dono da Carlos Bakery, que eu nem sei quem que é, vai ficar responsável por fazer este bolo, né? Ou seja, você está individualizando essa obrigação no primeiro momento, que seria de dar, de uma pessoa que é uma pessoa extremamente conceituada, que possui uma alta técnica, um alto reconhecimento perante a sociedade, em que muitas pessoas vão lembrar do seu casamento somente pelo bolo que foi feito por esse proprietário da Carlos Bakery, né? Enfim, ainda que esse Carlos, eu não sei se chama Carlos, mas esse proprietário, né, tenha que entregar esse bem, ou seja, esse bolo, essa obrigação não deixa de ser uma obrigação de fazer. Por quê? Porque existe uma especificidade muito clara acerca da existência dessa obrigação, dessa contratação. Seria totalmente diferente se, por exemplo, eu fosse comprar um bolo de casamento, só que eu fosse procurar aqui dentro de uma padaria, em que eu entraria dentro da padaria, escolheria um bolo, como a gente faz de forma extremamente rotineira, escolhe um bolo e pega esse bolo e leva para casa, né? Ou encomenda um bolo, enfim, você pode encomendar ali esse bolo vai ser entregue no dia seguinte, você vai levar para sua casa. Quando a gente estiver diante dessa situação da padaria, que é a situação convencional, nós estamos diante de uma obrigação de dar, em que pese haver ali a necessidade de o bolo ser confeccionado, ou seja, de alguma pessoa ter que fazer esse bolo, né? Mas, na verdade, quando a gente estiver tratando de algumas especificidades, de algumas questões que o próprio exemplo vai trazer na vida prática, nós estamos diante de uma obrigação de fazer, ou seja, na obrigação em que essa atividade vai ser realizada, né? Ou seja, você está contratando o proprietário de uma confeitaria mundial, uma confeitaria que tem um reconhecimento mundial ou nacional, que é uma pessoa que faz bolos específicos para famosos,
Então, na verdade, essa obrigação está vinculada à atividade da confecção desse bolo. E não somente na entrega dessa coisa que é esse bolo, né? Quando a gente estiver diante da entrega por si desse bolo, nós estaremos diante de uma obrigação ali de dar, né? Uma obrigação mais simples, uma obrigação mais tranquila, tá? Pois bem, diante desse exemplo, né, a gente pode avançar para entender o seguinte. A figura do devedor, na verdade, pode sim ser forçada a cumprir a obrigação de entregar ou de restituir as coisas, né? Dentro da nossa obrigação de dar, enfim, ou até mesmo fazer. Já na obrigação, desculpa, melhor dizendo, nós podemos sim forçar o cumprimento desse devedor diante das obrigações de dar, mas nas obrigações de fazer, em hipótese alguma, tá? Não é possível você obrigar que esse devedor executa uma obrigação de fazer. Se o devedor ele não cumpre essa prestação a que ele tinha se obrigado anteriormente, não existe como você compelir, como você fazer uma coerção, né, coagi-lo fisicamente a executar, mesmo que você tenha colocado isso no contrato, né? Então a gente veda isso, nosso ordenamento acaba vedando isso, mas é obviamente que essa questão, né, você pode sim executar, por exemplo, dentro dessa ideia do bolo, né? Se você vai na padaria, você pode obrigar que a padaria entregue um bolo para você. Só que se você contrata o Carlos, dono da bakery lá, você não pode obrigar ele a fazer o bolo para você, tá? Você não pode obrigar. Nossa legislação veda isso. O que você pode fazer aqui é pegar, por exemplo, uma outra confeitaria que seja tão boa quanto ela e executar esse serviço nessa outra confeitaria e, além disso, resolver essa obrigação de fazer em perdas e danos, tá? Então, existe sim a possibilidade de você responsabilizar, é óbvio que a gente vai responsabilizar essa pessoa que anuiu o eventual contrato, se obrigou dentro de eventual contratação, mas nós estaremos diante de uma questão de perdas e danos, ou de uma execução em um outro lugar em que você anue, né? Mas você não pode obrigar essa pessoa a fazer esse bolo para você. Obviamente que existe sim a possibilidade de se impor a multa diária, né? As traintes ou as TAN, né? Que é uma figura do direito francês, mas a gente pode sim, dentro da obrigação de fazer, enfim, para pressionar esse cumprimento, né, dessa pessoa que se obrigou a fazer eventual bolo e que se possui uma especificidade para se fazer isso, a imposição de uma multa periódica, pode ser ela diária, pode ser ela semanal, enfim, mas pode sim existir uma multa periódica para se vincular essa obrigação de fazer, tá? O que ocorre, né? Por que eu estou falando disso? A gente está diante da nossa aula de direito das sucessões e eu estou falando estritamente de direito das obrigações. Porque, na verdade, a gente vai questionar, dentro dos nossos inventários, dentro das nossas questões sucessórias, como que ficam essas obrigações que são recebidas anteriormente por essa pessoa, por esse autor da herança, principalmente quando a gente estiver diante das obrigações de fazer, né? A gente vai perguntar, será que se extingue, né, sem que possa esse credor reclamar perdas e danos, ou a obrigação acaba se transmitindo aos herdeiros dentro das obrigações de fazer, tá? Primeira coisa, somente nas nossas obrigações de dar, podem sim essas obrigações serem transmitidas por sucessão testamentária, tá? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que as nossas obrigações de dar se transmitem após a morte do devedor, podendo o adimplemento ser exigido, sim, dos sucessores. Mas isso não ocorre nas nossas obrigações de fazer. Isso é muito interessante, né? Nós estamos diante do nosso campo do direito obrigacional e lembre-se da nossa figura da força maior. A nossa morte, ela é vista como um evento de força maior. E o principal efeito, se vocês retomarem as aulas de direito das obrigações, vocês vão lembrar que a nossa força maior fundamenta ali a extinção dessa obrigação. Então, diante da morte, nós temos sim a extinção dessa obrigação.
E a obrigação de prestação de fato, principalmente se tratando ali de atuar de alguma coisa física, alguma coisa intelectual de eventual devedor, possui sempre um intuito personae, né? Possui sempre uma obrigação personalíssima. Isso não vai transmitir ali com a morte dessa pessoa. Então, vamos imaginar aqui que o Antônio seja um excelente ator e o Antônio ele possui um contrato com a Rede Globo para fazer a próxima novela. Então, é inimaginável que essa obrigação de fazer de Antônio para essa próxima novela se transmita para os herdeiros. Isso é inviável. Então, o que se pode fazer é resolver esse contrato. Resolver esse contrato, entendam que nada mais é do que extinguir essa relação contratual. Só que isso não para por aqui, né? Na verdade, esse tema ele acaba aparecendo e acaba colocando inúmeras situações para nós. Principalmente acerca da fungibilidade. Lembre-se de bens fungíveis, bens infungíveis, né? Pois bem, o conceito de fungibilidade dos bens móveis, que está lá no nosso artigo 85 do Código Civil, ele acabou, né, sendo contrabandeado ali para as obrigações de fazer, né? O que é ser fungível? Fungível quer dizer que algo pode ser substituível, ou seja, existe a possibilidade dessa obrigação ser substituída por uma outra obrigação. E a rigor, não é a obrigação que é fungível ou não, mas sim o objeto dessa obrigação, né? O motivo pelo qual essa obrigação foi assumida. Já nas obrigações infungíveis, nós temos que o negócio possui esse intuito persona, né? Esse intuito dessa pessoa, essa questão de um direito extremamente personalíssimo. Ou seja, essa prestação de eventual obrigação, ela é extremamente condicionada, extremamente vinculada às qualidades pessoais do devedor. Então, a infungibilidade, ela não é só natural, como ela pode ser também convencional, né? E nesse caso, a gente vai desimportar a natureza da obrigação, ou seja, essa natureza da obrigação não pode ser cumprida por uma outra pessoa. Imaginemos aqui que o Pedro seja um excelente alfaiate, o melhor alfaiate do Brasil, e Pedro falece. Eu sou filho de Pedro, eu não posso chegar no lugar de Pedro, por mais que eu seja um excelente alfaiate, e execute essa obrigação que Pedro foi contratado. Porque Pedro foi contratado em razão de ser o próprio Pedro. Ou seja, nós estamos vinculados diante de uma infungibilidade dessa pessoa que possui uma obrigação que é personalíssima. Você não consegue transmitir essa obrigação. Pedro, estando vivo ou não, ele não pode transmitir a minha pessoa, tá? Por mais que exista a possibilidade de eu, sob a responsabilidade dele, executar esse serviço, mas se Pedro foi contratado especificamente para ele executar, de forma alguma ele pode transmitir estas questões, né? Pois bem, eu vou parar por aqui, que já deu o nosso horário, e a gente retoma a nossa aula de amanhã, trabalhando essa ideia de fungibilidade e infungibilidade das obrigações e como que isso vai fazer, o que isso vai ocasionar, o que isso vai gerar para os nossos direitos das sucessões, porque existe sim um caráter bem interessante para a gente trabalhar acerca se é infungível. Será que a gente pode ali transmitir para os outros herdeiros ou se for infungível, né? Existe a possibilidade ou não? E vocês já podem imaginar se sim ou não a partir de agora. Eu só vou interromper e fazer chamada rapidinho, só um minuto.